Oi, gente, estamos aqui de volta com as nossas lives, né? Nossa, o Instagram tá. Peraí, deixa eu arrumar. Aí, oi, estou aqui. Então, hoje, como combinado, a gente vai conversar sobre o desejo, a diferença entre o desejo sexual feminino e o desejo sexual masculino. Foi um pedido, né, uma solicitação de uma cliente, que é também uma amiga. A gente conversou um pouco sobre isso e ela falou: por que que você não faz uma live sobre isso? Aí, pronto, eu faço. Então, se vocês quiserem que eu faça live sobre o tema que vocês quiserem, eu faço sempre, né? Gosto. Inclusive, estou com uma lista de temas lá também para trazer para vocês. E hoje a gente vai falar sobre isso, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem como. Oi, o pessoal tá chegando. Inaya, bem-vinda. E mais uma pessoa no Face. Hoje eu avisei da live, né, gente? Fiz um aviso, que é uma raridade, geralmente eu não faço. Mas eu vou testar agora fazer, divulgar a live para ver se vem mais gente conversar comigo. Ah, ela chegou e a gente vai falar sobre o desejo, então. Se tem mesmo diferença entre o desejo sexual feminino e o desejo masculino, realmente as mulheres estão sempre com dor de cabeça ou têm menos desejo e os homens também sempre querem o tempo todo, será? Então essa é a pergunta que será respondida hoje na nossa live. Ayla chegou, bem-vinda, minha flor, linda. Então tá, gente, vamos começar? Uns coraçõezinhos para mim no Insta, amo. Amo esse trabalho. Então, assim, o que eu falei para ela, vou falar hoje para vocês e vou complementar também. Então, a gente tem essa ideia, que é uma ideia geral, né? Muitas vezes não é a ideia que a gente individualmente tem. Muitas vezes você não acha isso, de que os homens têm mais desejo que as mulheres, né? Que as mulheres nunca querem transar, nunca querem fazer nada, né? E, às vezes você não acha, mas as pessoas ao seu redor acham, as pessoas que você encontra por aí, que você vai se relacionar, elas acham isso. Por que que as pessoas acham isso? E como que é, né? Na minha visão, né, gente? Eu nunca falo, eu sempre falo isso para vocês, que as coisas, Emanuela, bem-vinda, que as coisas que eu falo aqui são coisas da minha visão, que eu vou construindo e venho construindo com as terapias que eu faço, com o trabalho que eu faço, com os atendimentos que eu faço, né? Muita coisa na prática que eu vejo e muita coisa que eu estudo também, né? Então, essa é a visão que eu vou construindo, você pode ter a sua, não tem problema, a gente continua sendo amigo e a gente também pode conversar aqui, você me conta o que você acha, se isso acontece na sua relação e a gente vai desmistificar algumas coisas. Já pode ir me respondendo aí sim ou não. Isso acontece na sua relação? De você, mulher, tem menos vontade do que o homem, se você tiver um companheiro, né? E aí você me fala, ou quando você tá num relacionamento, você sentiu que isso aconteceu? Se o parceiro, o homem, tinha mais desejo, você acredita nesse mito, né? Que é um mito, já vou adiantando que é um mito, né? Então, o que, que é que eu acredito que aconteça nessa situação? Dentro de nós, vou começar bem do começo, que é para não criar muita polêmica, só um pouquinho. Dentro de nós tem o masculino e o feminino. Nós somos seres completos, 50% pai, 50% mãe. Todo mundo, né? A não ser que seja um ser extraterreno ou feito de outras formas. Se você é um ser humano natural, então você tem 50% pai, 50% mãe. Metade seu é masculino, metade seu é feminino. Esse masculino e esse feminino têm características que são específicas dessa frequência de energia, né? Nós, mulheres, a gente manifesta o feminino. Então, a gente está mais afinizada, a gente está na manifestação de uma das duas energias que a gente tem dentro. E os homens, eles manifestam o masculino. Eles têm as duas energias dentro, mas a energia que eles manifestam é o masculino. E isso tem as mais infinitas variações, e essas variações não têm problema nenhum, tá tudo dentro do propósito da humanidade, não tem nada fora, né? Então, se tiver alguma variação dentro disso, por exemplo,
Se eu sou uma mulher, mas eu sinto que eu não sou uma mulher, que eu tô no corpo errado e que eu acho que eu sou homem, não tem problema nenhum, tá tudo dentro do normal, né? Dentro da minha visão e dentro da visão aí também da espiritualidade mais contemporânea, né? Então tá tudo certo, tá? Aí o que que acontece? O feminino, não são as mulheres, tá? O feminino que tem dentro de homens, mulheres, plantas, animais, enfim, minerais e tudo, o feminino tem uma facilidade maior e ele vibra melhor dentro da energia da conexão, dentro de homens e mulheres, tá? Então, o feminino, ele funciona dentro da conexão. Coração com coração, eu olho no seu olho, você olha no meu e a gente conversa. Dentro dessa conexão a gente se relaciona, tá? Então, isso é o feminino. Aí, o que que a gente... E o masculino não. O masculino, ele funciona com outras coisas. Ele funciona dentro de outros aspectos, né? Com relação a isso, ele sustenta, ele apoia e ele sustenta. E o feminino faz a conexão, tá? Dentro de homens e mulheres. Aí, dentro da nossa sociedade, a gente tem essas caixinhas, né? Que são esses padrões, principalmente dentro da sexualidade, dentro de outros temas tabus. Paula, bem-vinda. Mas dentro da sexualidade também, que acontece isso. A gente recebe essas caixinhas e a gente precisa se encaixar nelas. Se a gente não se encaixar dentro do sistema do sistema da sexualidade, se a gente não se encaixa numa caixinha dessa, é muito grave, né? Aí é moralmente, enfim, todo esse tabu que envolve a sexualidade, principalmente com relação às mulheres. Aí o que que a gente aprende? Nós mulheres. Ou todos, né? Que a gente precisa... Oi, Paulinho, beijo. A Fernanda entrou. A gente precisa se encaixar numa caixinha de que a gente não pode gostar de sexo, mulheres, né? Então, se a gente gosta de sexo, é um problema. A sexualidade feminina foi quem levou a humanidade ao caos, né? Mesmo que você não seja cristão, não seja católico, você vive na sociedade brasileira e isso permeia o coletivo, né? Permeia a mente coletiva, essa história de Eva e Adão, né, interpretada dessa forma, de que a sexualidade feminina é muito perigosa e foi quem levou a humanidade para o caos. Então, a gente não pode gostar das coisas, né? Aí a gente já cresce nesse movimento. Quantas mulheres já não recebi na minha consultoria de sexualidade se sentindo muito culpadas porque achavam, porque tem uma energia sexual que flui normal, né? Mas elas estavam se achando demais porque elas queriam transar muito e porque elas gostavam de sexo. E também quantas mulheres já não recebi na minha sala dizendo que não gostam de se masturbar porque não é um negócio legal. Imagina, gente. É sujo, é feio, a mulher não pode, né? A mulher, que é mulher mesmo, aquela caixinha lá que a gente recebe para se encaixar nela, não pode se masturbar. Então a gente tem isso permeando a nossa existência feminina, permeando o nosso ser mulher, né? E os homens, eles têm um outro sistema, uma outra caixinha que eles precisam se encaixar e que não é mais legal do que a nossa. Também é uma caixinha muito complicada, né? Então, os homens, eles precisam estar sempre disponíveis para o sexo. Eles entendem o sexo como uma forma de descarregar a energia, não como uma forma de conexão. Por quê? O feminino, nas mulheres e nos homens, tá, coitado, doente, silenciado, castrado, né? Então, e os homens já têm dificuldade, eles manifestam o masculino e não o feminino. O feminino eles têm que cavucar dentro deles e resgatar de lá e botar para fora. Mas o feminino é considerado uma coisa ruim para homens e mulheres, né? Uma coisa frágil, uma coisa que não é legal. Então, eles têm já essa dificuldade de entrar na atividade sexual para conexão. Eles entendem, né, que é uma coisa do sistema prático. Entrou na atividade sexual, teve um orgasmo, ejaculou, descarregou a energia, era isso. O que mais? O que mais tem na relação sexual? Não era isso, não? Né? E eles ainda aprendem o seguinte: ai, cadê os homens no Instagram que sempre vêm, que eu adoro. Quando eles vêm, a gente tem uma conversa mais rica, né?
Então, esses nomes aí que eu não sei quem são, espaço ser você, eu mesma, eu mesma, são mulheres, né? Tá bom. Se o homem fala, oi, eu sou homem, tô aqui. Pra gente conversar sobre isso. Então, a gente já tem essa diferença. Os homens, eles são socializados, eles aprendem que então, eles têm que estar sempre disponíveis para atividade sexual, eles têm que achar esse lugar neles, que está sempre disponível, porque senão eles não são homens, aí eles vão ser considerados uma segunda categoria de gente, que é a mulher, né? Segunda categoria. E eles têm que sempre satisfazer a mulher, tem que sempre trazer um orgasmo para a mulher, né? E, gente, estou falando das relações heterossexuais, mas serve, né, para as outras relações também. Então, o homem tem essa obrigação, é uma ansiedade que acaba gerando uma complicação mesmo. Imagina, nem sempre a gente sabe como que o outro funciona sexualmente. Muito difícil, a não ser que tenha uma relação e que você vá aprendendo como que a outra pessoa sente prazer. Mas os homens, a priori, têm a obrigação de satisfazer a outra pessoa sexualmente e completamente. A mulher não pode querer nem se masturbar se o homem dela for bom, né? Ela não pode, ela tem que ser completamente satisfeita por aquele ser que está ali junto dela. Isso também causa muita ansiedade e muita complicação para a vida sexual dos homens, né? Então, esse é um panorama geral que a gente está inserido, né? Inserido. Isso tudo, por que eu falo? Por que eu exponho? Porque a minha ideia é que você possa desmistificar isso na sua própria vida, começar a questionar, verificar se existe isso na sua vida, né? Se na sua vida você é uma pessoa que em algum nível acredita nisso e o quanto isso influencia e principalmente o quanto isso prejudica a sua expressão sexual, a sua vida sexual, né? E aí a gente acaba criando esse mito de que as mulheres não têm desejo e de que os homens sempre querem muito, porque esse é uma idealização, né? É algo que entra nas caixinhas, cabe nas caixinhas. E às vezes a gente vive essa realidade, né? Se você vive, manda uma mensagem para mim. Pode mandar uma mensagem, não precisa escrever aqui, né? Se você não quiser, pode mandar uma mensagenzinha. Eu vivo essa realidade. Eu tenho pouco desejo sexual e o meu parceiro tem mais ou vice-versa, né? Minha parceira nunca quer transar e eu quero, né? Por que isso acontece, né? Aí por quê? Por que que isso acontece? É um mistério. Ah, Clarinha, bem-vinda. Aí eu vou acenar para vocês no Insta. Lindos. Então, agora o mistério será revelado. As mulheres, como representantes da energia feminina, quando elas vão transar, quando elas vão para atividade sexual com outra pessoa, elas querem, geralmente, tá, gente? Né? Como eu sempre falei, é a minha visão, tá? E não é universal. Mas vê se funciona para você. As mulheres querem uma conexão. Por quê? Porque a energia sexual e o fluxo da energia sexual são da qualidade do feminino. Então, assim, a gente sabe para que serve o sexo. A gente sabe no nosso coração, no nosso corpo, na nossa vagina, no nosso clitóris. A gente sente o que é uma atividade sexual. E eu recebo também muitas mulheres insatisfeitas não é com a quantidade da atividade sexual que acontece dentro do relacionamento, mas com a qualidade. E quando as mulheres se sentem satisfeitas com a qualidade, a gente não consegue atingir um orgasmo, um bom orgasmo. A gente não tem, a gente perde o tesão, entendeu? Oi, Fabi, beijão. Então é isso que acontece. As mulheres, como são representantes do feminino, entendem, e como a energia sexual é do feminino, as mulheres têm a facilidade de entender que a atividade sexual funciona, serve, está aí para conexão entre duas pessoas e para nossa elevação espiritual. Os homens precisam aprender isso, porque eles precisam ir lá dentro, achar o feminino deles e entender isso. E a gente, quando é uma relação heterossexual, ou mesmo uma relação homossexual, às vezes tem essa diferença de frequência.
um ensina isso para o outro, né? Então eles precisam tirar isso de dentro. Só que eles têm esse alarme dizendo: ninguém pode querer me ensinar como que é que faz a atividade sexual, porque senão eu não vou ser homem. E a minha visão tá certa, né? E aí, o que que os homens vão procurar na atividade sexual? Um momento prático, gente, objetivo, né? De descarregar energia. Então, o que que acontece geralmente? O homem tá lá cansado, ou tá estressado, ou tá sentindo tesão, e ele sente que aquilo precisa ser descarregado. Ele já experimentou na atividade sexual com a parceira que isso acontece quando ele tá numa atividade sexual. Ele tá num nível de energia alta, e aí quando acontece um orgasmo para ele, um orgasmo ejaculatório, porque tem um orgasmo que não é ejaculatório, os homens podem aprender isso, e seria maravilhoso se ensinasse isso nas escolas, mas não ensina. Então, ele sente que essa energia descarrega, ele relaxa, né? Muitas vezes ele dorme, é normal, e principalmente quando ejacula. E aí a atividade sexual cumpriu a função dele. É isso que os homens acreditam, sentem, experimentam, que é a atividade sexual. E a mulher, como representante da energia feminina, busca conexão na atividade sexual. Busca não tem, busca não tem, busca não tem. Frustra. Aí, pra que ela vai querer? Entendeu? Não tem conexão, né? Oi, Pilar, um beijo. Então, é isso, essa é o desencontro que existe, além de outros, né? Esse é um ponto de desencontro que existe numa atividade sexual, principalmente heterossexual. As mulheres buscam, ou o feminino, né? Porque às vezes o feminino no homem busca conexão e ele se frustra porque o próprio ser, né, não oferece essa oportunidade de conexão. E às vezes o masculino na mulher, que é uma coisa prática na atividade sexual, e o feminino na mulher se frustra porque não tem conexão, entendeu? Ou entendeu ou ficou confuso, gente? Essa parte do feminino e do masculino em nós, né? Porque o feminino em nós, nos homens e nas mulheres, entende que a atividade sexual faz vínculo. Então, assim, qual é o principal hormônio que tem na atividade sexual? Ocitocina. Ocitocina é o quê? Entre outros, né? Tem vários. Mas a ocitocina é o quê? O hormônio do vínculo. Então, esse vínculo não é um vínculo, né, do corpo. Esse vínculo é um vínculo emocional, espiritual, energético, né? E isso através dos hormônios. Eu não sei se vocês já me ouviram falar isso, mas eu repito muito isso, principalmente nas consultas explicando as coisas para as pessoas. Os hormônios, eles fazem a ponte entre o físico e o metafísico, entre o nosso corpo, as nossas emoções e o nosso espírito. Os hormônios são essa ponte. Então, quando eu falo da ocitocina, que é uma questão fisiológica, e que a ocitocina ajuda a criar um vínculo, uma ponte para o vínculo, eu não estou falando de fisiologia só. Eu estou falando de energia e estou falando do nosso sistema emocional também, né? Então, é importante a gente pensar isso. Então, o que acontece que a mulher geralmente está com dor de cabeça, né? Ela busca vínculo, busca vínculo, busca vínculo, não tem. Aí, para que ela vai entrar numa atividade sexual que não tem vínculo e que frustra muito? Aí ela não quer. E o masculino, né, às vezes, mesma coisa, né? Ele não oferece o vínculo e o feminino dentro do homem fica frustrado, tá? O feminino se frustra quando não tem conexão. E o masculino fica tranquilo, porque o negócio dele é a coisa prática. Então, dentro de nós, a gente precisa entender o que é o nosso feminino, o que ele quer, como que ele é, como que ele funciona, o que ele quer na atividade sexual. E dentro de nós, o nosso masculino também. O que ele entende que é atividade sexual, como que ele funciona com isso, se ele está disposto a fazer esse vínculo ou não. Porque a atividade sexual é uma atividade feminina, de conexão, de corpo, da Mãe Terra. É uma energia que circula no nosso corpo, que flui, né, da nossa Kundalini, se movimenta ali, tudo. É uma atividade feminina, é isso, né?
Então, a gente precisa ter essa consciência do nosso feminino e do nosso masculino. Muitas vezes, o trabalho terapêutico é trazer essa consciência para a pessoa. Como é que está seu masculino? Como é que está o seu feminino? Ele tá pedindo alguma coisa para você? Ele tá bem? Ele tá te dando algum sintoma físico, né? Às vezes, alguma questão de infecção vaginal recorrente, cólica, menstruação muito intensa, endometriose, cistos. Tá te dando algum sinal, seu feminino, de que ele tá precisando de alguma coisa que não está acontecendo? Então, muitas vezes a terapia, ela trabalha nesse sentido de trazer essa consciência sobre como está nosso feminino e como está nosso masculino dentro. Então é isso, foi essa a resposta que eu dei, né? E eu acho que sobre o nosso desejo, perdão, sobre o desejo feminino e o masculino, para mim faz todo sentido, e esse é um caminho que, se a gente trabalha, a gente recebe um equilíbrio nos desejos. Eu ia falar mais alguma coisa que eu não me lembro sobre o desejo sexual. Bom, então, se a gente trabalha nesse sentido de entender que a relação sexual é também conexão e de buscar essa conexão, não só durante a relação sexual, mas durante a relação, principalmente se é uma relação amorosa, que já tem mais tempo, que já passou a fase da paixão, do eros, e já está na fase mais do amor mesmo, a gente manter esse vínculo, essa conexão, também em outros momentos da relação. De ter esse namoro, de ter esse tempo de se olhar, esse tempo de perguntar, conversar com o outro. Meu bem, como que você tá? O que você está sentindo? Como está seu trabalho? Você está bem no trabalho? Né? E também de ouvir o outro com todo o coração, assim, com toda a disponibilidade, essa conexão. Isso vai acabar se refletindo na relação sexual. E é isso, lembrei. Quando o nosso feminino sente que não tem conexão, quer dizer, quando sente que tem conexão e que dentro da relação sexual isso acontece de alguma forma, não é, gente, eu não gosto de ficar falando técnicas, né? Técnicas da relação sexual. Isso eu acho pouco produtivo às vezes, sabe? Eu acho que a gente pode ir mais profundo nessa área e descobrir mais coisas sobre nós. Então, assim, como é que se faz essa conexão? O Tantra tem várias técnicas, por exemplo, ficar olhando um para o outro, né? Só isso, só olhar um para o outro, de um de frente para o outro, respirando junto, né? A mulher inspira, o homem expira e vai fazendo essa respiração circular. É muito forte, é muito poderoso, mas sabe, não adianta eu sugerir essa técnica para você, se você não entende isso, de que existe essa necessidade de conexão na atividade sexual. Não adianta eu ficar explicando como que respira junto, como que se olha, massagem tântrica, né? Vai ficar improdutivo. É mais importante você ver em você se você tem essa disponibilidade para se conectar, se você tem essa disponibilidade para se conectar com essa pessoa específica com a qual você está tendo atividades sexuais, né? Qual a qualidade dessa conexão e se na relação de modo geral essa conexão acontece. Aí sim, sabe? Parte 2, você vai para as técnicas, ou você acaba encontrando uma forma dentro de como as duas pessoas são, cada relação sexual entre duas pessoas é uma coisa completamente diferente da outra, não é? Então, assim, se você está numa relação com uma pessoa X, é uma relação sexual que só vai existir quando você e a pessoa X se juntarem. Se for com outra pessoa, vai ser outro esquema. Não tem como ser nem parecido. Então, cada casal vai encontrar na prática como que é feita essa conexão. Entendeu? Não adianta eu ficar dando técnicas. Você vai descobrir junto com a sua parceria como é que essa conexão acontece, né? Como que é melhor, como que você se sente mais conectado com o outro. Quando o feminino, vou parar de falar mulher, quando o feminino encontra esse espaço de conexão na atividade sexual, aí, gente, a mulher quer transar e muito. Acabou a dor de cabeça. Por quê?
porque é um espaço onde acontece muito mais do que uma descarga energética. É um espaço de acolhimento, de amor incondicional um do outro, porque é a maior intimidade que tem entre dois seres, humanos, plantas, animais, pedras, é a atividade sexual. É o maior espaço de intimidade quando você se abre tão completamente o seu lugar mais frágil, não só no seu corpo, mas a sua vulnerabilidade total. É uma vulnerabilidade completa que você está ali com o outro realmente entregue. Isso é a realidade da relação. Quando a gente vive uma relação sexual e ignora isso, alguma parte de nós grita, em algum lugar incomoda, algo em nós dói e fala, não é isso, sabe? Então, quando isso acontece, quando a gente tem consciência desse espaço sagrado que é uma relação sexual, todo mundo fica morrendo de tesão, porque a energia sexual circula bem, circula livremente, todo mundo tem orgasmos maravilhosos, né? Os homens entendem o que é essa conexão e como ela aumenta o desejo, aumenta a potência sexual e que a atividade sexual não é uma atividade masturbatória a dois. É uma outra coisa, né? Muito além do físico, muito além de um momento para relaxar, para se divertir. Não é isso. É realmente um momento sagrado entre duas pessoas, né? Quando isso acontece, todo mundo fica com muita tesão e muita vontade de transar, sempre, né? Assim, sempre que der. Não assim o tempo todo, porque a gente tem outras coisas para fazer, né? Também, que também são muito boas, que também são muito gostosas de fazer. Mas é isso, tá bom? Então, hoje a live era sobre isso. E eu quero fazer um convite hoje, peço licença, peço permissão para vocês para fazer esse convite hoje aqui na live, que é a nossa próxima atividade, nosso próximo encontro da Terra Cura, que é o seguinte, na lua cheia, né, muitas mulheres procuram uma atividade na lua cheia para fazer junto de outras mulheres, e toda lua cheia, a Terra Cura tem esse encontro, onde nós estamos trabalhando um conhecimento ancestral, a sabedoria ancestral feminina. Essa sabedoria ela está disponível para todos os filhos da Terra, homens e mulheres e quem mais tiver consciência para ouvir, né? Então a gente está caminhando realmente passo a passo, baseado no livro da Jamie Sams, que se chama The 13 Clan Mothers, e as 13 avós nativas, as 13 mães de clã. E esse livro não tem tradução em português. Então, é uma oportunidade para estudar o livro, se você não tem como ler em inglês, ou se você quer complementar a sua leitura em inglês, né? É um conhecimento xamânico de origem cênica. A James Sams, ela tem essa ancestralidade indígena americana, e ela escreveu esse livro baseado no conhecimento xamânico tradicional. E essa lenda das 13 avós, ela tem em várias linhas, né, de conhecimentos de povos tradicionais, falando que quando a Mãe Terra e a Avó Lua viram que os seres humanos se perderam aí, né, perderam o caminho do seu coração, elas enviaram 13 avós, uma para cada lua. De um ano em um ciclo solar, temos 13 ciclos lunares, né? Então, cada avó, ela vem em uma lua, dá um conselho e falar, não, é mais do que um conselho. É assim, um satsang, é uma aula espiritual. E a cada lua a gente vai trilhando um degrau desse caminho, né, de retorno para o nosso coração, para a nossa essência espiritual. Nós já estamos na 9ª avó, nós vamos trabalhar a avó de setembro. Então, a gente, no final do mês, né, na lua cheia do mês, que geralmente está caindo no final do mês, a gente recebe os ensinamentos com a tradução do livro, nossos estudos pessoais, a gente compartilha os ensinamentos daquela avó e a gente faz uma roda de cura de alinhamento energético para trabalhar em nós as dificuldades que a gente tem de aprender, de receber aquela sabedoria. E, ai, gente, está sendo tão maravilhoso, assim, está sendo um negócio incrível. Então, o próximo vai ser dia 27 de agosto, que é realmente o dia da lua cheia, né? E a gente vai trabalhar a 9ª avó, como eu falei, é a mulher do sol poente, a mulher do pôr do sol. E ela trabalha o futuro,
futuro, nossos objetivos, nossos planos, nossos projetos, e como uma postura interna que a gente pode olhar para isso e ter mais sucesso, ter mais compreensão, entender isso com o nosso coração. Quem é que não quer receber um conselho de uma avó antiguíssima? Esse é um conhecimento que está, sei lá, há quantos mil anos disponível para nós, e agora muito mais, porque a Terra está mudando e o conhecimento xamânico ele é mais do que necessário, sabe? Ele é urgente. Esse conhecimento xamânico é onde a gente vive no nosso dia a dia cada ato como sagrado, principalmente a conexão com a Terra, com o feminino, né? E como que o feminino, né? A gente acabou de ver aqui na live, como o feminino está precisando mesmo de cura, de amorosidade, do nosso respeito, do nosso coração inteiro, da gente estar trabalhando aqui, caminhando na Terra com compromisso com esse feminino, com a nossa mãe, com Gaia, com o nosso corpo, né? Com o nosso caminho vermelho, que é o caminho humano. Então, dia 27 de agosto, segunda-feira, lá no Clube Terapia do Jardim Botânico, aquele lugar lindo, maravilhoso. A gente vai se encontrar às 7h30 para fazer esse trabalho juntas, tá? Todas convidadíssimas. Eu vou divulgar hoje esse trabalho aqui na página e tem um link para inscrição. Mas pode falar comigo também diretamente, tá? Então é isso. Você, minha flor, que entrou agora no Insta, tá? Eu vou fechar agora a live, mas você pode ficar à vontade para ver e eu vou baixar a live e vou subir no YouTube. Então a gente tem um canal do YouTube, Terra Cura, no YouTube pode assistir lá. Essa e outras lives e outros vídeos, tá bom? Um beijo para vocês, minha gente. Uma boa quinta-feira e até semana que vem. Eita, peraí. Beijo.